olha lá. Só que a gente fica... Só relembra, porque quem sabe o pessoal, o caso da loja é... Claro. Né? Uma loja, preço em moeda estrangeira. Preço em moeda estrangeira, porque a loja vende produtos estrangeiros. Então, eu quero só partir de algumas premissas, né? Então, eu consignei aqui que a proposta é vinculativa, então se eu fiz a proposta e ela é uma proposta que possa ser considerada séria, ou seja, objetiva, que eu estou adstrita a cumprir, né? Essa é a regra geral, que eu entenderia uma exceção aqui quando o erro é crasso, ou seja, é plenamente possível ao consumidor visualizar que ali temos um erro, e bem ilustrado nos casos trazidos pelo Leonardo, né? Ninguém vende um carro de 100 mil reais por 1.000, ninguém vende um celular de 5 mil por 5 reais. Então, diante desse cenário, onde eu tenho um erro crasso, eu não poderia considerar essa como uma proposta séria, como consequência vinculativa, né? Eu consigo visualizar o erro. Então, quando a gente olha essa situação da loja, eu teria que fazer essa mesma pergunta. Eu posso ver nessa proposta, né? Uma proposta séria? Tá? Ela é uma proposta objetiva? Tá? É factível que aquele preço seja praticado? Se a minha resposta for sim, a princípio ela está adstrita a cumprir. Mesmo que na frente estejam em euros e não reais. Eu posso chegar e pedir essa saia por 8 dinheiros. 8 dinheiros, perfeito. Aqui estão cobrando 8 dinheiros lá, então eu vou dar 8 dinheiros aqui. A princípio, nas relações de consumo, é vedada a utilização de moeda estrangeira. Então, todo negócio qualquer número que esteja tem ali que ser entabulado não só em real. Tem que ser real. Então, eu não posso dolarizar ou fazer em euro, né? Uma relação contratual. Porque está sujeito ao câmbio. A lei do plano real, a lei do plano real expressa isso para afastar a inflação, que você lembra, enfim, nos anos 90, né? Eu não vou indexar em moeda estrangeira, em ouro, em salário mínimo, né? Então, eu tenho uma determinação legal para que os negócios dentro do Brasil sejam entabulados em real. Moeda nacional. Então, eu vou ter exceção a isso? Vou, uma relação entre uma importadora e tal. Mas numa relação de consumo, isso não vai a priori se aplicar, né? A gente teve lá a situação do leasing em dólar lá, mas a princípio, né, a gente trata em relação em real. Então, primeiro ponto. Então, se eu puder concluir que aquilo induziu o consumidor a acreditar, até porque eu estou preparada para ver um preço em real. Se eu vejo aquele número é factível, eu tenho uma proposta séria e, como consequência, eu posso exigir o cumprimento, tal como fizemos lá com a companhia aérea, né? E, no geral, a gente observa que dentro desses erros, assim, normalmente o fornecedor tem cumprido aquele preço de etiqueta, tá? Agora, também, a gente tem que entrar nesse outro ponto, nessa pergunta. A gente está trabalhando com consumidores que têm um nível mais elevado de conhecimento, que conseguem diferenciar, né? Porque na frente tem o símbolo de euro, tem o símbolo, né, de dólar australiano, né? A gente tem lá a moeda indicada e mais, nós temos vários outros produtos na mesma gôndola com o preço em real adequado. Então, novamente, a minha pergunta não é uma postura maliciosa? Será que essa postura maliciosa não tem que ser coibida? Se eu estou coibindo o fornecedor de uma postura maliciosa, exigindo que ele cumpra uma oferta que ele fez de forma maliciosa para atrair, por que eu na outra ponta eu não vou fazer o mesmo com o consumidor? Né? Porque o objetivo de exigir o cumprimento forçado, olha lá na companhia aérea, se você fez uma oferta de 85 mil pontos para esse trecho, só para fazer o consumidor adquirir milhas excedentes, trazer as suas milhas para o seu programa de milhagem, eu vou te penalizar mandando você cumprir. Né? É uma penalidade porque você agiu de forma maliciosa. Por que aqui o consumidor age de forma maliciosa e ele acaba sendo agraciado? Então, acho que a gente tem que começar a fazer essas ponderações. Né? O cumprimento da oferta está muito ligado a uma forma de desestimular o fornecedor a fazer propostas que ele não está disposto a cumprir, a trazer informações claras. Tem uma decisão muito bacana que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula, que é de uma concessionária, hoje em dia é muito raro acontecer isso, que fez a proposta de venda de um veículo, ela colocava assim, X vezes de tanto, e não fazia menção à entrada. Quando o consumidor chegava na concessionária, eles informavam a existência de uma entrada nesse preço.
E esse consumidor buscou a tutela jurisdicional e exigiu o cumprimento da oferta. Eu quero comprar o carro por 10 parcelas, X parcelas de X, não quero pagar a entrada porque a proposta não fazia menção. O que o judiciário fez? Pá, manda cumprir. E com toda a razão. Ah, mas o carro ficou bem mais barato porque não tem entrada. Primeiro, era factível aquele preço? Era. Segundo, por que você não pôs entrada? Porque você queria atrair o consumidor para conhecer o teu produto. E aí você preparou o seu vendedor para laçar ele, fazer ele comprar mesmo com o pagamento da entrada. Com certeza, várias pessoas que foram atraídas à loja por conta dessa oferta adquiriram o carro mesmo pagando a entrada. Correta a posição do judiciário? Sim. Por quê? Porque havia uma postura maliciosa. Agora, quando a gente está numa posição contrária, a gente acaba privilegiando a malícia do consumidor. Todos os outros produtos na gôndola que tinham um preço real indicavam um valor mais alto. Aí tem um específico no meio que está com uma etiqueta que você visualiza que é uma moeda estrangeira. Tá? Será que não é uma postura maliciosa exigir, sendo que o preço está lá? Há um erro do fornecedor? Né? Mas será que a gente tem que ser tão intolerante a erro? Ser punitivo a esse ponto? A vida perfeita, né? Tipo, a Kátia usa essa expressão, sou eu, tá? A Kátia, eu acho sensacional. Terceirização do erro, né? E tudo erro dos outros, nunca é erro nosso, enfim, né? Então, é ela que usa essa expressão, não sou eu. E eu concordo, né? Há uma super terceirização do erro. O erro, dizem lá os memes da internet que eu erro é meu, eu imputo a quem eu quero, né? Homer Simpson. Homer Simpson, né? Então, assim, eu erro é meu, eu imputo a quem eu quero. Enfim, mas isso é interessante. Ela só deu ela me boicotou, tá? Você era testemunha. O pensamento, a primeira, enfim, não quero alongar. O pensamento dela falou, não, realmente tem, pelo CDC, eu não tenho dúvida que vai entrar com a gente. Pela letra da lei. Pela letra da lei, vai entrar e vai ganhar, tá? Mas o que eu ponderei com ela é que a gente... O duro quando você coloca o nome, às vezes barra, o algoritmo vai barrar, enfim, eu não quero entrar nisso porque o fim é didático. Mas essa loja em específico, ela tem um público classe A, direcionado a pessoas que geralmente vão ao exterior e a visitam no exterior, e essa loja só está, que eu saiba, nos grandes centros, em shoppings, não tem loja de bairro, não está na Praça da Sé. Correto? Não está aqui no centrão de Curitiba. As pessoas que consomem sabem fazer até a conversão. A conversão perfeita. Então, esse tipo de pessoa não é aquele consumidor que não leigo. tem... Eu não falo inglês. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não tive tempo. Meus pais queriam, não fiz, fui vagabundo. E agora estou pagando o preço. Enfim, problema meu. Mas não é, falar que eu não tenho um conhecimento, que eu não tenho uma pequena noção do euro, do inglês. Não. Poxa, beira a má fé. Não sei, meninas, vocês não estão em má fé, tá? Vocês fizeram, ficam desculpadas já. Porque às vezes, né? Não, vou processar esse advogado falou que eu estou de má fé. Ela falou que eu estou de má fé. Não, vocês não. Isso é uma suposição para fins didáticos. Só para fins didáticos. Muito bem, então aqui tá, eu acho que está perfeitamente explicado. Para a gente finalizar, já estamos alongando, senão daqui a pouco vira um fogo da vida, né? Eu teria mais dois problemas aqui, um problema, né? Mas eu acho que eu já discuti com a Andressa um outro problema relacionado a este, um objeto, se a gente puder só trabalhar ele, se existem meios, mais dois casos práticos, que um é realmente meu, eu vi a edição recente, e esse eu faço questão de finalizar com ele, porque faz parte, inclusive, tem relação direta com esse livro da Kátia. Responsabilidade civil do fornecedor, aqui, responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo. E tem muita propriedade. Então, esse eu faço questão de trazer. Mas eu já conversando aqui nos bastidores com a Andressa, a questão de nossos eletrodomésticos, eletroportáteis e sei lá o que mais eletros não funcionarem. Nossa televisão, aqui em casa nós temos uma televisão que foi absurdo, não vou falar marca. Colocou lá, não ficou ligada, de repente, que a gente não usa na tal da sala. E de repente ela apareceu uma listrona lá com 8 meses de uso, E Kátia vai lembrar. Esse caso também, então, foi listra. Eu tenho 2 casos de conhecidos, a gente começou a falar no trabalho dessas questões de televisões, inclusive que é da mesma marca, não vamos falar para não ter problema, mas que acaba a garantia questão de 2, 3 meses, ou para a tela ficar totalmente preta, ou para aparecer a listra. E esse é o problema, que eu queria perguntar para a Kátia, enfim, se existem casos, se
o que já foi discutido no Poder Judiciário, dos problemas relacionados, tem até uma expressão que você vai nos esclarecer do que ela se trata, eu não sou, eu sou o provocador, né? O especialista é você, enfim, mas eu comprei aquele produto, era antigamente, né? Meu Deus, minha mãe tem geladeira lá, teve que doar, né? 14 anos. A máquina, não, se pegasse, depois que meu pai faleceu, minha mãe deu muita coisa. Mas se fosse pegar, tinha coisas que você estava com 40 anos usando, né? Carros, nós temos um carro ali, eu vou falar a marca também. Esse carro, eu falo, Caixa, vamos trocar. Puxa, né? Vamos trocar de carro. Não tem por que trocar, o carro baixa a quilometragem, leva as crianças para cá e para lá. E o carro não tem um probleminha, então dura muito, né? Mas tem produtos que parece que tem produtos que não duram. Foram programados para exatamente. Esse programados para estragar, para você consumir novamente. É a tal da obsolescência. Como que é? Obsolescência programada. Existe até uma expressão para isso. Então vamos lá, né? Esse caso é muito interessante, né? E é engraçado que as pessoas passam a confundir a garantia contratual com a garantia legal. E acho que isso é interessante para o fornecedor. Tá aí uma posição que beira uma certa malícia, né? O que o fornecedor desse tipo de equipamento de maior valor faz? Ele dá uma garantia contratual. Então você pensa assim, a garantia contratual é de 1 ano, que é aquilo que o fornecedor te deu. Ele até coloca na oferta isso muitas vezes. Daí vem um encarte de garantia, né? Então a gente tem lá toda uma informação atinente a essa garantia. Inclusive hoje se comercializa a garantia estendida, né? Que a gente está falando de uma garantia contratual, serviço, né? Você paga mais, né? Essa é uma garantia contratual. Isso induz, de certa forma, o consumidor a acreditar que, superado esse prazo, não existe mais responsabilidade do fornecedor. E essa não é uma verdade jurídica, tá? O fornecedor, nos termos, falando pontualmente de produto, nos termos do artigo 18, ele responde de acordo com a expectativa legítima do consumidor. Então, a nossa pergunta, quando a gente se questiona por quanto tempo tal equipamento deve funcionar adequadamente, ele passa necessariamente por um consenso, né, ou pelo menos por uma ideia da coletividade de quanto tempo aquele produto deve funcionar. Então, se eu penso numa geladeira, quem sabe eu posso falar assim, perto de 10 anos, ninguém compra uma geladeira, tá trocando, né? Ninguém pensa em comprar uma geladeira. Um trombonhão, um trombonhão, um negócio pesado. Não é uma coisa fácil. Quem sabe uma televisão, a gente vai ficar uns 5 anos, né? Os outros eletrodomésticos, hoje essa expectativa de durabilidade já não é mais tão grande como era antigamente. A expectativa da sociedade como todo já foi mudando. Já foi mudando. Então, quem sabe a gente possa pensar numa televisão em 5 anos, né? Uma geladeira no máximo em 10, até o carro, né? A gente já tem uma expectativa de durabilidade menor. Então, qual seria a garantia legal? Ou seja, por quanto tempo a lei, o CDC, impõe ao fornecedor a manutenção da integridade desse item? Do funcionamento correto. Do funcionamento correto desse item, por esse prazo. Então, a despeito do fabricante da televisão me dar 1 ano de garantia contratual, se entendermos que é razoável que uma televisão funcione adequadamente por 5 anos, a garantia que o CDC confere é de 5 anos. É o que o STJ chama de vida útil. Então, a garantia legal trazida pelo CDC, ela não está atrelada a esse prazo dado pelo fornecedor, mas sim a chamada vida útil do produto ou do serviço. Isso é muito interessante, porque eu acho que a maioria dos consumidores, das pessoas, não tem noção disso. Não conhecem. E o que acontece por isso que eu acho interessante a gente abordar esse tema, porque as pessoas jogam fora. Não tem problema, joga fora. Ou paga. Vou comprar outro. Na questão da televisão, até que aconteceu com a minha vizinha, vai lá e paga o seu. Não, o preço para você trocar o que é a tela que ficou preta mais alta inteira, que uma nova. Dá R$200 de diferença de uma nova. Deve ser comprar nova e joga fora aquela lá, enfim. Até uma consciência ambiental, concordo. Eu ia falar isso agora. Até uma questão de consciência ambiental, porque é uma televisão nova, né? E o custo realmente para o conserto, no geral, se aproxima muito, ou às vezes até supera o valor de um equipamento novo. Então, e a gente precisa suscitar isso, né? Sim, então, ok, se você quer uma televisão que só dure 1 ano, vamos começar a deixar isso bem claro, né? E não é essa a informação que a gente tem quando adquire esse produto. Há um compromisso de qualidade, de durabilidade, né? Todos os fornecedores tentam vender essa imagem de qualidade do produto, que depois não se confirma. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia consagrada já, reconhecida pelo STJ, de que a garantia legal no CDC está atrelada à vida útil. Então, um produto, né, que dentro dessa vida útil
não funcionar adequadamente, ele frustra a expectativa legítima do consumidor e confere ao consumidor 3 alternativas. Buscar a substituição do produto, ou o abatimento do preço, ou o desfazimento do negócio com a devolução dos valores pagos. Isso é a escolha do consumidor. O consumidor escolhe qual dessas alternativas. Por óbvio que o CDC traz, quando se tratar de produtos, né, composto por partes e tal, ele determina ao consumidor que ele confira ao fornecedor 30 dias para que ele solucione esse vício. É claro, em produtos que sejam compostos por partes, que é uma coisa que não tem a parte não teria como fazer, né? Não sendo um produto essencial, e quando esse conserto não for impactar na qualidade desse produto. Então, existem exceções para a concessão desse prazo de 30 dias. Mas verificado esse vício dentro do prazo de vida útil, o consumidor tem que conferir ao fornecedor 30 dias para sanar. No geral, o fornecedor abre mão desse prazo, né? Porque ele vai dizer que a garantia contratual venceu e que ele não vai proceder ao conserto, então ele renunciou a esse prazo. Nesse momento, surge para você 3 alternativas: peça abatimento do preço, devolução dos valores ou a substituição do produto. Agora, uma dúvida um pouco prática também. Aconteceu isso comigo, a marca falou, não, eu não vou, você está fora da garantia. Como que eu preciso? Qual que é o procedimento que eu preciso fazer? Vou num escritório de advocacia, procuro um advogado, procuro qual instância para resolver essa questão? O que vocês recomendam? Então, vamos lá. Acho que a questão aí não é muito acadêmica, é mais jurídica. Quem sabe o advogado aqui possa responder melhor. Ela é entrevistada, que ela está sendo gentil para mudar um pouco o tom de voz, né? Não, mas veja, só aproveitando, respondendo a sua pergunta e aproveitando mais só um tiquinho do que a Kátia falou. Pois bem, primeiro, para esclarecimento, a ideia aqui é esclarecer. O consumidor saber o que pode e o que não pode. Tá? E você, como consumidor, é essa a intenção. Consumidora, faz pergunta inteligente. Eu estou sabendo disso agora. Exatamente. Então, primeiro, do que eu pego aqui da caixa, aliando esse conhecimento. Primeiro ponto. Primeiro, você tem que saber, tá bom, está dentro da vida útil. Aí é fazer a pesquisa básica, né? Liga para pega no fórum da internet para saber, essa câmera fotográfica dura quanto? Não, dura 12 anos, 20 anos. Aí a minha estragou com 3, tá fora da garantia. Foi mau uso. Não foi mau uso. Aí que eu vou entrar no segundo ponto. Segundo ponto, excelente, era isso que eu ia falar depois, para esclarecer, tá? Então, perfeito, faz aquela pesquisa básica. Se o produto for um produto de pequeno valor agregado econômico, de 20 até 40, vai no juizado especial sozinho. O fornecedor vai se defender, que a prova é técnica, é pericial. 20 a 40 salários? De 20 a 20 não precisa de advogado. Só que você falou 20 a 40, deixa eu deixar claro. 20 a 40 salários mínimos. De 0 a 20 salários mínimos, juizado especial, sem advogado. De 20 a 40, necessariamente precisa de advogado. Então, a questão aqui é procurar juizado especial e, obviamente, se tiver um advogado, não advogado de família, porque coitado do advogado da família, né? Vai resolver todos os problemas da família. Mas, enfim, brincando, o que eu sugeriria? Primeiro, faz essa pesquisa básica, fóruns de internet. Aí, perfeito. Sei que não durou isso. Então, vamos lá. Se ter até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, entro no juizado especial, faço uma reclamação. É algo que deve ser usado pelo consumidor, por qualquer pessoa. Né, conhecimento, porque ele não precisa do advogado. Obviamente, ele estará mais bem assessorado com um advogado, mas advogado custa. Então ele pode sozinho, é um serviço à sociedade. Depois dos 20 salários, obviamente, tem que ser acompanhado por advogado. Pois bem, fez isso, o segundo, aí, claro, obviamente, você pode se socorrer à lei ainda de não querer, mas não quero entrar na justiça. Existem outros meios extrajudiciais, que são as reclamações em PROCONs, ou reclamações também, eventualmente, nos sites governamentais, no Ministério da Justiça, que também são eventualmente efetivos. E aqui, fazendo propaganda, que não deveria, né? Mas enfim, Reclame Aqui, funciona demais. Reclame Aqui funciona demais. Funciona porque é uma propaganda negativa ao fornecedor. Mas eu acho até interessante a gente saber, o consumidor, eu digo a gente como consumidor, para você saber como pedir, para ele entender quando você for reclamar que, o artigo tal, conforme a professora Kátia falou, nesses meios você está lesando o meu direito nisso, então eu quero reparação nesse quesito. Por isso que é importante ter a aula e o conhecimento. Exatamente. E daí você trouxe, muito inteligente que é, né, Andressa? Esse é o seu segundo ponto que eu ia pedir para a Kátia só esclarecer, mas só para a gente finalizar. Eu acho importante esse esclarecimento.
Obviamente você está falando da situação corriqueira, que essa obsolescência programada, não, o produto está aqui, o chip tem que parar de funcionar com 3 anos. Eu quero que você compre outro celular. Isso é, assim, uma técnica errada de fornecimento, correto? Maliciosa, não, né? Maliciosa, não é para isso. Se é para durar 5, deixa durar 5. Você percebe isso quando você vê. Não é um caso isolado seu, né? Você fala com um, comenta no trabalho, você sabe do outro, você comenta com um amigo. Você começa a perceber que tem uma má-fé, ou realmente é uma peça defeituosa, e aí também de recall e troca de substituição do produto, ou é uma técnica de venda, de renovação do produto. Mas o que eu acho interessante é, claro que não se deve confundir, também para a gente não dar esse super consumidor ou consumidor malicioso, que é como foi utilizado esse produto. Obviamente que se você compra um carro para fins particulares, o teu carro, que você está aqui, o carro que a Kátia usa, o carro que eu uso, nós estamos aí, deslocamentos pequenos, programado para durar durante um tempo numa condição razoável de uso. Agora, se você pega e vai usar para Uber, enfim, para qualquer aplicativo de transporte, para frete, ou usa de forma loucão, né? Tem os alunos nossos que são malucos, né? Você pega aqueles alunos, eu coloquei minha caminhonete dentro do açude. Cara, mas não é para açude, né? Não serve para isso. Não, mas não está funcionando, mas porque assim, isso é o uso inadequado. Acha que tem direito de reclamar. Aí, claro que não é isso mais que o CDC quer proteger, né? É que até é engraçado, né? Fecha um pouquinho aqui. Normalmente, para veículo, a gente tem a vida útil atrelada à quilometragem e não a tempo, né? Sim. Então, qual é a vida útil de um pneu? São X quilômetros, não tempo. Então, se você roda mais, inegavelmente você vai chegar a essa vida útil anteriormente àquele que roda menos. Então, você consegue resolver essa questão de utilização assim. E é interessante também ter em mente, porque às vezes a gente fala em inversão do ônus da prova, né? Aqui é um caso de inversão legal do ônus da prova. O CDC estabelece que há, vamos tentar simplificar aqui, uma certa presunção do vício do produto. Cabe ao fornecedor provar que inexiste vício, por exemplo, pelo mau uso do consumidor. Mas eu parto já com a premissa de se tratar de um produto viciado. O fornecedor tem que provar que não. Então, a televisão apareceu a faixa ou parou de funcionar, há uma presunção de que ela é viciada. O fornecedor vai ter que provar que você utilizou a televisão de forma inadequada. Né? E possivelmente ele não vai lograr êxito em fazer essa prova. Né? E aí entra a ideia de socialização do risco, que é a essência do CDC. Tá? Na outra, quando a gente não tinha o CDC, o que a gente visualizava é que o consumidor sofria sozinho, porque ele não conseguia provar que o produto veio viciado. A gente alterou esse pêndulo. Em alguns contextos, o uso inadequado vai gerar o dever do fornecedor indenizar? Até vai. Né? Até vai, porque o fornecedor não vai conseguir provar que houve o uso inadequado. Mas entre termos vários consumidores que de fato estavam diante de um produto viciado não sendo indenizado e eventualmente um que não teria direito sendo indenizado, a gente vai por aí, né? Então socializamos esse risco e toda vez, né, que houver uma situação como essa, eu presumo o vício. Fornecedor, é difícil provar o uso inadequado? Mas esse é um risco do teu negócio. Está dentro da margem. Todos nós pagamos para isso. Eu ia falar isso agora. Esse custo já está previsto. Já está previsto. É um custo que já está previsto. Pro bom empresário está previsto. Se o empresário é ruim... Mas aí tem segurança jurídica, concorda, André? Sim. Tá? Porque está na lei. Você sabe que está dessa forma. Né? Então, não há uma surpresa nesse sentido. Foi uma escolha legislativa, porque a gente teve uma mudança com o CDC muito radical. Antes do CDC, esse tipo de situação era pautada pelo Código Civil, onde eu tinha que provar uma postura ilícita, culposa do fornecedor. Quando fica difícil para o consumidor, né? Quase impossível. Porque eu vou falar que o chip está errado, né? Como é que eu provo isso? Quase impossível para mim. Então, eu tinha lá uma situação de quase impossibilidade de êxito por parte do consumidor. Eu altero isso hoje? É difícil para o fornecedor provar? É difícil ele provar o mau uso, mas ele tem elementos para fazer isso. Se ele quiser, né? Porque às vezes não compensa nem o custo para fazer essa prova. Tá? Mas se ele quiser, ele até teria elementos para fazer essa comprovação. E se ele não fizer, isso está dentro da margem. Muitas vezes ele sabe que o problema está ali mesmo, né? Então... Eu acredito que é por isso que ele não faz a prova técnica. Tá? Porque a prova técnica só vai evidenciar aquilo que todos nós sabemos, que havia sim uma programação para que aquele produto parasse de funcionar dentro de um determinado prazo. Mas esse tópico foi o mais interessante para mim. Ótimo. E essa é a intenção. Temos mais um tempinho? Aguenta mais um
Bom, uma pergunta? Vamos lá, né? Para finalizar, é que eu tô preocupado com ela, né? É com a entrevistada. Eu fiquei com frio aqui, só. olha só. É isso que eu estou preocupado. Eu passei aqui, é isso que eu tô preocupado. Da pizza, eu quero saber se já que não tem período de desistência desistência, da né? pizza, vamos quase chegando. Não, mas é que a última esse caso eu realmente tinha separado, porque assim, obviamente que dentro do tempo que a gente conseguir, só para tentar fechar com chave de ouro, é porque é o fruto da dissertação da Kátia. Eu sei quanto ela se dedicou, 10 com louvor, distinção, professor Cleiton Reis, professor Eduardo Leite, professora Márcia Carla, federal, a banca era qualificada, tipo, não era, enfim, eu sei quanto ela se dedicou e o quanto representa aqui de conhecimento. Tá? E aqui o caso é tipo, um caso prático de vida, né? De vida, e assim, e me sensibiliza porque eu tenho 2 filhas, né? E tipo, imaginei o pai e imaginei a mãe, enfim. Eu vi notícia recente e tal, para não ficar datando e tal, notícia recente, recebi notícia lá, leio muito informativo, e vejo uma notícia do STJ sobre a morte de um bebê e o processamento da importadora, que não era fabricante, da importadora do berço. Ele morreu dentro do bercinho com 6 meses de idade. E os pais, pai, mãe e irmã, ajuizam uma ação, indignados com a situação, pleiteando reparação, e aqui isso era de ordem moral, né? Não tinha dano material, até tem, enfim, mas aqui não interessa. Dando de ordem moral, perdemos ela, no caso a menina, a criancinha, a irmã, e os pais perderam o filho, atribuindo então aqui um defeito a esse produto, tá? E esse produto tinha sido aprovado pelo Inmetro, e por isso me chamou muita atenção. Poxa, foi aprovado pelo Inmetro, importado sobre técnicas legais, e de repente causa um dano, como é que fica isso? Eu perguntei, falei, Kátia, não, isso aqui eu quero que você explique. Dano, né? Não é qualquer dano, dano morte, né? Enfim, eu não quero nem pensar nisso, né? Enfim, perdi meu pai muito cedo, eu não quero nem imaginar a dor da perda de um filho pelo pai. Pois bem, esse caso, tenta explicar pra gente por que o STJ, já adianto ali a resposta, novela mexicana, mas enfim, o STJ mantém a condenação da Justiça Paulista, condenando em 100 mil reais para cada um dos envolvidos aqui, pai, mãe e filho. Então, 300 mil reais, correção monetária justa. Da importadora. Condenando a importadora pelo problema do produto. Então, nós estamos diante do quê? Só título de dano moral. Só dano moral. Tá? Mas aqui nós estamos diante do quê? De que tipo de caso? Responsabilidade civil do fornecedor, claro, mas explica um pouco esse caso para nós e faz a distinção. Fala aqui da responsabilidade do fornecedor em relações de consumo, que eu acho importante. Para a gente finalizar com chave de ouro, né? Então, aqui a gente tem, inegavelmente, um defeito do produto, né, um acidente de consumo, que é regido lá pelo artigo 12 do CDC, tá? Notadamente porque um produto que, nesse caso, né, conforme o acórdão, existia um vício de concepção, ou seja, quando o bercinho foi projetado, o projeto dele era viciado, ou seja, todos os berços que foram produzidos com base nesse projeto, eles saíram de lá defeituosos. Então, deixa eu tentar explicar aqui um pouquinho. Confesso que o Leonardo teve uma certa dificuldade de visualizar o acidente. Eu tive dificuldade, eu entendi. Até morreu por causa do berço, dessa parte também. Pelo que, claro, a gente não tem todas essas informações no acórdão, mas são aqueles berços desmontáveis, então ele é de tecido em volta, tá? E o colchão, ele tem a possibilidade de você erguer, quando o bebezinho é pequenininho, você deixa o colchãozinho lá em cima, né? Porque você não precisa se abaixar para pegar o bebezinho mole, e na medida que ele vai crescendo, você baixa o colchão, né, justamente para que o bebê não caia do bercinho. Você consegue levantar. Então você tem essa possibilidade de erguer e abaixar. E o berço, ele as laterais do berço, eles são de tecido, tá? O que aconteceu aqui é que foi colocado o colchãozinho e o bebê caiu entre o colchão e a parede do tecido. Triste, né? E era um tecido íntegro. Então ele ficou com o narizinho pressionado no tecido e morreu sufocado, tá? Esse foi um caso que ocorreu em 2015, de acordo com o acórdão, né? A minha filha mais velha é de 2013, a mais nova é de 2015, e nós tivemos um desses bercinhos desmontáveis que a gente usava na praia. Era de outra marca, não era esse, mas me chamou a atenção porque esse que nós tínhamos, o tecido do contorno desse berço era telado. Então, se eventualmente isso acontecesse, eu acho que isso aí ia marcar o narizinho, né? Porque ia ficar, né? Ela ia chorar, mas
ela continuaria respirando porque o tecido é telado. Nesse caso, até teve uma perícia que entendeu que o produto estava de acordo com as normas do Inmetro. Essa perícia foi refutada pelo julgador singular, que se manteve em todos os graus de jurisdição, porque posteriormente o Inmetro alterou as suas regras, estabelecendo que não poderia ser tecido íntegro, né? Pela segurança, que tinha que ser um tecido telado, justamente para evitar esse tipo de situação. Tá? Então, se reconheceu aqui um vício de concepção. O seu projeto tinha intrínseco, né, um problema que sim poderia ocasionar o evento morte, como de fato aconteceu aqui, tá? E mais, o manual, o importador alegava que se tivesse sido usado um colchão adequado, com as dimensões adequadas para aquele berço, que isso não teria acontecido. E o colchão não estava mais disponível quando da perícia, né? Provavelmente porque de alguma forma, né, descartaram lá, ok, vamos aí afastar esses motivos. Mas o acórdão, ele reproduzia as informações do manual no que diz respeito ao colchão. Eu não me considero uma pessoa muito burra. E lendo ali... eu sou burra. Eu li aqui, não entendi. Não. É 5 para cima, 5 para baixo, mas colocando... Mas veja lá, eu não me considero burra, mas eu não entendi. Pra mim, tá? Você não conseguiu entender como é que era o bercinho e eu consegui entender. Então, os manuais aqui em casa, quem lê sou eu, o Leonardo não costuma ler. Cada um de atuação. Eu sou um com desastre. certeza. Um desastre, não tem paciência. Então, eu li e não consegui entender. Claro que, quem sabe, né, numa situação eu fosse ler com mais atenção, mas não é algo que te chame atenção e não tinha qualquer alerta de use especificamente assim, sob pena de sufocamento, não existia. Quem sabe se existisse um alerta, me chamasse atenção e eu fosse tentar entender aquelas dimensões do colchão. Porque era na posição baixa, 18 centímetros, sei lá. Se tem um perigo, você vende o produto completo. Sim. Para você não dar margem para ir para esse tipo de coisa, já erro. que você não está chamando atenção. Perfeito, olha, também era uma possibilidade. Então, o STJ entendeu que, além de um vício de concepção, o projeto estava equivocado, porque não poderia ter sido usado um tecido íntegro, né? Num contexto como esse, que havia necessidade de ser um tecido telado, entendeu-se também por um defeito de informação. Havia aqui uma informação insuficiente e né? Insuficiente e inadequada. Né? Que não era de fácil compreensão. Né? Primeiro, não havia o alerta de sufocamento. Segundo, realmente muito difícil de você entender, qual que é essa especificação? Colchão é colchão, não é? E aí... parece-me que, de fato, né, se verifica essas duas situações, de um vício no projeto e de um vício numa informação adequada. Quem sabe, se essa informação estivesse mais adequada, que a gente pudesse ter evitado essa situação, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não teria que arrumar esse produto também. Tanto que o Inmetro passou a não autorizar mais essa forma, né, de produto. Eu tive, obrigatoriamente, que passar a usar a tela. Então, tem aqui uma responsabilização do fornecedor, nesse caso do importador, né? Perfeito. E assim, só para a gente arrematar, que chama atenção, e vamos novamente para esclarecimento, para quem está aí assistindo, tem paciência, tem vontade, quer aprender e quer entender. Tá? Volto mais uma vez, eu quero fazer mais uma vez uma defesa desse sistema. Tá? Veja, poxa, eu não posso chegar lá para o médico criticar quando eu não sei fazer, correto? E aqui eu tenho que defender quando o sistema funciona adequadamente. Por que ele funciona adequadamente? Aqui o que me chamou a atenção, primeiro, o caso é trágico, enfim, quiserem mais aprofundar, me traz mais casos, a Kátia vem mais uma vez para falar só sobre o livro dela, casos, tem super casos aqui, é sensacional, enfim. Vendendo a letra não estou vendendo. Prática. Na prática, muitos casos, enfim. Assim, leitura obrigatória para quem quer trabalhar em relação ao consumo. Mas o que eu queria chamar a atenção o que me chama a atenção nesse tipo de caso pode ser que o fabricante, que era um grande fabricante, pelo que eu entendi, né? Não conheço o fabricante. É uma marca estrangeira. Uma grande fabricante. Pode ser que ele não tenha previsto e, obviamente, ele não desejava esse problema, correto? O problema surge. E aí a mágica de você ter um sistema protetivo. Por quê? Lá atrás, você debitaria o quê? A Deus, ou ao inferno, ao diabo, correto? Você julgar uma instância divina. Fatalidade. Não pode acontecer. Nós temos que investigar para que não ocorra mais, porque eu não quero perder minha filha,
nenhuma delas, não quero que outros pais percam, né? Ninguém passe por isso. E aí, uma defesa do fornecedor mas puxa, foi aprovado pelo Inmetro, mas o Inmetro também não poderia prever, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que eu acho interessante, do meu ponto de vista, pode ser interessante para os outros, mas do meu ponto de vista, o que é interessante? Veja, aqui, por mais que eu não tenha previsto e que eu não tenha desejado, não estou falando de má fé, concebi de forma porca, não, com todos os testes, mas o risco acabou por ocorrer e é um risco até que eu não tinha imaginado que poderia ocorrer naquele momento. Não é pular de bug jump e cortar a corda, isso é um risco previsível. Esse é um risco imprevisível, eu não tinha como prever, mas faz parte do quê? Do meu negócio. E eu não posso querer imputar ao consumidor que ele assuma o risco do meu negócio. Por isso que eu cobro, por isso que eu ganho lucro, por isso que eu tenho diretores executivos mega bem remunerados. Então aí o CDC tem que ser realmente protetivo, ele serve para isso, para o sistema. Para quê? De quem é esse risco? Eu não posso imputar ao consumidor. Não, eu não vivo disso. Você vive disso. Mas eu não previ. Mas isso faz parte do teu negócio, do teu risco do negócio. Mudar a forma e daí de mudar a concepção. Como é interessante essa questão de você poder imputar um problema para porque veja, a defesa do fornecedor e eu ativar para o fornecedor também, né? Então, assim, enfim, se você for pegar uma petição minha, então vocês têm que ter muito cuidado. Você fala para o aluno, né? Muito cuidado. Uma coisa sou eu lecionando, uma coisa a Kátia lecionando, outra coisa é advogando. Nós não usamos de má fé. Mas nós tentamos interpretar ou minimizar o problema. Então, se você pega uma defesa minha falando do fornecedor, fala, não, eu não tinha como prever esse risco. Olha, foi aprovado por um órgão que é o Inmetro. Se o advogado é habilidoso, como eu também sou habilidoso, do outro lado, fala, não, meu amigo, isso é risco do teu negócio. Não quero imputar a mim que não ganho dinheiro com isso. Se você é um mau empresário e não colocou um percentual sobre risco do negócio, então eu também. Se é mau empresário, tem que quebrar, sair do mercado. Tá? Aí tá de novo na ideia da socialização do dano. Do dano. E proteção aqui deve ser protegido. Aí tá uma faceta que eu me disponho a pagar mais. Para que a gente possa ressarcir prejuízos para esse tipo de consumidor que se vê, sim, lesado de uma forma muito grave no que tem de mais essencial. Ok, vamos pagar mais para que esse consumidor possa ser reparado. Na outra ponta, eu não quero, eventualmente, ter que pagar mais, porque se o preço de R$ 9.999 ficar R$ 9,90, para que alguém bonitão possa adquirir um produto por R$ 9,90. Então, acho que quando a gente fala de CDC, a gente tem que sempre pensar na outra ponta. Tá? A gente está disposto a pagar? Porque se eu quero ter isso, eu tenho que estar disposto a pagar também, porque eu estou pagando essa conta. Então, acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Até onde vai a socialização do dano? Eu acho que aqui está lindo e está dentro daquilo que o legislador consumerista almejava. Agora, será que esses excessos a gente quer pagar? Onde essa conta vai parar? É essa pergunta que a gente tem que se formular também, né? Então aí você deixa para esse pessoal aí mais da área. Esse é um tema para outro podcast, outro encontro, já está sensacional, que é tanto que a Kátia sabe disso mesmo, enfim, você vê muito, eu trabalho de vez em quando com direito público e vejo gratuidades, mas quando tem gratuidade, não tem almoço grátis. Alguém vai pagar, correto? E eu estou fazendo com que uma determinada classe, que nem sabe que está pagando, esteja defendendo aquela gratuidade, mas será que tem, enfim, mas é papo para um outro podcast. O que para mim ficou mais legal é essa questão das relações de consumo. Realmente, você defender os dois lados, não defender a má fé, você tentar ser justo, então para mim foi bem elucidativo nessa questão. E era esse o objetivo. Não tenho como falar com a felicidade, né? Andressa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Enfim, qual é a rede social da Andressa? Porque eu aprendi isso. Tem que dar a rede social. Mas a minha rede social é fechada. É fechada. Ela não quer ser celebridade. Ela não quer ser celebridade. Poderia ser cuidando do dinheiro. Cuidando do dinheiro. No Insta. Então já está feita a dica. E a Kátia, a professora Kátia, muito obrigado, né? Ela sabe que eu vou pagar de algum jeito, não sei como isso, mas enfim, né? Seria um marido mais carinhoso, quem sabe, né? Professora Kátia, qual que é a rede social para procurar ter o seu livro? Ai. Quem disse que eu vou lembrar? Não vai lembrar também. Somos super antenados. Eu sei, doutora. Eu acho. Com a senhora Natália. Não sei. Coloca na edição. Vou colocar na edição, coloca aqui na edição. Rede social, cuidando do dinheiro no Insta. Cuidando do dinheiro no Insta,
tá? Vamos colocar aqui a rede social. Eu acho que é Kátia R. Agostini, mas Kátia eu não tenho muita certeza. O meu é Leonardo Agostini 76, Coloca o livro, tá? não. E aí vamos colocar aqui para a gente ver se tiver uma boa, assim, se o podcast estiver rodando, quem sabe a gente faça esse não só o sorteio, mas o sorteio com um autógrafo especial. A gente vai ver, dependendo de como subir o vídeo, se o vídeo ficou bom, se todo mundo começar a gostar, começar a comentar, comentou bastante, quem sabe eu lance lá um número mágico aí, sei lá, alguns 50 comentários, aí a gente, a partir dos 50 vai autografar, né? Senão não, também fica por aqui, o frete tá caro para ficar dando livro, né? Muito obrigado, vamos lá, fechou, finalizou, tá ótimo, obrigado mesmo pela participação. E é isso.